Meus queridos irmãos, irmãs e amigos, que costumeiramente nos dão o prazer da sua audiência, é com grande alegria que se renova em nós a satisfação deste reencontro. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu pastor Luiz Pedroso. Hoje nós vamos estudar uma lição importante, que é da autoria do ilustre culto pastor Lars Bertil Ekström, e que tem como título Saulo ou Paulo, efeitos da mudança de rota. Quais são os objetivos do presente estudo? Primeiro, conhecer a transformadora mudança de rota, isto é, conversão a Cristo, de Saulo de Tarso. Também perceber a instrumentalidade do agora apóstolo Paulo, pregador aos gentios, apóstolo e mestre. E, por fim, praticar, observando a extraordinária transformação na vida de Paulo. Assim é a conversão genuína. Como foi sua experiência? É um momento para a gente fazer uma reflexão, uma lembrança de como era antes, como foi no dia, aquela forte emoção. O Espírito Santo trabalhando na nossa mente. E depois a mudança. Tudo novo. Nós temos alguns textos inspirativos. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículos 9 a 20, que leio. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com a autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó Rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? E respondeu o Senhor: sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique de pé, e eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz
e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Essa lição tem um textuário bonito. Está registrado no livro de 2ª Carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Como introdução à história do apóstolo Paulo no Novo Testamento, é algo fascinante e inspirador. A mudança de trajetória de vida de Paulo, mostrando um ser humano sensível ao seu Criador, como um Deus que estrategicamente prepara e transforma o vocacionado em um servo no cumprimento de sua missão. É a Missio Dei. Tópico 1. Um homem preparado para o serviço no reino. O apóstolo Paulo nasceu em Tarso, uma das principais cidades da Ásia Menor, na província romana da Cilícia. Tarso ficava na fronteira entre dois mundos, o ocidental e o oriental, criando assim uma ponte entre a cultura grega e a asiática. De um lado, a filosofia, do outro, as correntes religiosas do paganismo. Seu lar era fortemente judaico, e seus pais pertenciam à diáspora dos judeus que falavam aramaico como idioma principal, além de conhecerem o grego. A família pertencia à tribo de Benjamim e fazia parte do grupo dos fariseus. Confira isso lá no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 1. O pai de Paulo era provavelmente um comerciante bem-sucedido que também havia adquirido a cidadania romana, algo que Paulo herdou. Você encontra esta referência no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 37. O nome Saulo, que significa desejado, ou conseguido através de insistentes orações, pode ter sido uma forma de honrar o nome do primeiro rei de Israel. Sabemos também que Paulo tinha uma irmã, que está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 16, e que deve ter passado sua adolescência e juventude em Jerusalém. Além do pano de fundo profundamente religioso e rígido, e sendo criado num contexto multicultural, Paulo havia adquirido o melhor estudo da época, sendo discípulo de um dos mais famosos mestres em Israel, o Rabino Gamaliel. Confira lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3. Este estudo tinha tornado Paulo em um forte defensor das leis judaicas e, consequentemente, um perseguidor daqueles que violavam as tradições do judaísmo. Ao mesmo tempo, ele conhecia bem o Antigo Testamento, bem como a fraqueza do legalismo judaico. Vamos a uma aplicação. O homem escolhido por Deus
para ser o principal promotor da fé cristã do primeiro século, depois do próprio Mestre Jesus Cristo, tinha um excelente preparo e um profundo conhecimento das religiões e das culturas de sua época, treinado em argumentação lógica, radical em suas convicções e corajoso em sua ação a favor daquilo que acreditava. Paulo tem o perfil necessário para o avanço do Evangelho na fase pioneira da Igreja. De que forma a nossa origem, pano de fundo, experiências e estudos podem ser usados por Deus para o avanço do reino de Deus em nossos dias? Qual é a sua experiência nesse sentido? Como podemos estimular os crentes a usarem o que Deus lhes tem permitido viver e experimentar? Vamos ao tópico número 2, o encontro transformador com Jesus Cristo. Paulo seria provavelmente um homem bem-sucedido dentro do contexto judaico e possivelmente romano, assim como seu pai, se continuasse a fazer carreira como rabino e defensor do judaísmo da época. Seu erro foi perseguir os cristãos e, consequentemente, perseguir o próprio Messias. Após acompanhar o apedrejamento e consentir na morte de Estevão, Atos capítulo 8, versículo 1, Paulo, abro aspas, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, fecho aspas. Atos capítulo 9, versículo 1. E com carta de recomendação do sumo sacerdote, dirigiu-se a Damasco, onde sabia que havia muitos seguidores do caminho. E aí conhecemos o dramático encontro com Jesus no caminho de Damasco. A experiência relatada por 3 vezes no livro dos Atos dos Apóstolos mudou completamente o rumo de Paulo. Certamente este encontro, que mais pareceu uma violenta trombada de trânsito, não estava nos planos do fanático perseguidor, mas sem dúvida era algo já planejado pelo Senhor Jesus. Os planos de Paulo caem literalmente por terra. Perseguir o crente em Jesus é perseguir ao próprio Mestre. No entanto, não se tratava apenas de parar o homem que tentava destruir e eliminar a novela Igreja de Cristo, mas também de convocá-lo para ser um de seus principais agentes de promoção e de divulgação. Um discípulo, Ananias, que fazia parte da comunidade em Damasco, foi o encarregado para orar por Paulo e entregar o recado do Senhor sobre este chamado muito específico de ser, abro aspas, o instrumento escolhido para levar o nome de Jesus perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel, fecho aspas, Atos capítulo 9, versículo 15. Vamos a uma aplicação. Até que ponto cremos no poder transformador do Evangelho? Romanos capítulo 1, versículo 16, que leio, abro aspas, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
De que forma vemos pessoas sendo transformadas através de um encontro real com Cristo em nossos dias? Qual é a sua experiência de encontro com Jesus? E o que significou em termos de um chamado para servir a Ele? Vamos ao tópico número 3. Um novo nome. De Saulo a Paulo. Não podemos exagerar a importância da mudança de nome no relato bíblico de Saulo para Paulo. Era comum as pessoas terem um cognome romano ao serem cidadãos do império. Porém, existe algo de significativo quando o narrador Lucas começa a usar o nome latino de Paulo a partir da primeira viagem missionária do apóstolo juntamente com Barnabé. Paulo, em latim, significa pequeno ou humilde e pode muito bem simbolizar a relação agora dele com seu mestre Jesus Cristo. Inclusive, é fácil ver como um processo de humildade caracteriza o crescimento espiritual e o desenvolvimento ministerial de Paulo. De ser o menor dos apóstolos, nós encontramos esta referência em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, onde se descreve como o menor dos menores de todos os santos. Efésios capítulo 3, versículo 8. E finalmente se declara o pior dos pecadores. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. A razão principal porque a narrativa neotestamentária é a própria autodenominação do apóstolo, usa o nome Paulo ao invés do hebraico Saulo. É provavelmente para inserir o apóstolo no contexto maior do Império Romano, onde atuaria durante seu ministério. Não é, portanto, tanto o significado do nome, que é importante, mas o contexto do qual o missionário Paulo estaria agora levando o evangelho transformador acerca de Jesus Cristo. O uso do nome Paulo deixa claro, entretanto, que se trata de uma nova fase na vida do apóstolo, fiel ao seu chamado de alcançar a todos que ainda não conhecem a salvação em Cristo, sendo, abro aspas, obediente à visão celestial. Conforme registrado em Romanos capítulo 15, versículo 20, que leio: sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. Vamos a uma aplicação. Um nome pode ter significado que de fato caracteriza uma pessoa. Algumas pessoas conhecemos melhor pelo apelido do que pelo nome em si. Pelé, por exemplo, é mundialmente conhecido, mas Edson Arantes do Nascimento é muitas vezes desconhecido. Em alguns casos bíblicos, a pessoa recebeu um novo nome, que melhor descrevia sua nova vida com Deus, como no caso de Abraão ou de Jacó. Gênesis capítulo 17, versículo 5, e depois capítulo 35, versículo 10. No caso do apóstolo Simão Pedro, parece que Jesus queria enfatizar a questão da pedra, rocha, usando o seu nome grego, mesmo não sendo sobre o discípulo que a igreja seria fundamentada.
De que forma as pessoas conhecem você? Com que nome ou apelido você melhor se identifica? Já parou para pensar? Quem sabe como um título ou o nome de família? O seu nome teve um novo significado quando decidiu seguir a Jesus? Concluindo, a mudança de rota de Saulo para Paulo foi radical e completa. Não foi tanto a geografia que mudou. Ele continuou atuando e viajando pelo Império Romano. Porém, a razão para sua profunda devoção a Deus e para suas viagens ganhou uma nova perspectiva a partir do encontro com Jesus no caminho de Damasco. Agora Paulo já não perseguia os cristãos para que fossem mortos, mas estava disposto até morrer pela fé em Cristo, com o intuito de que muitos mais conhecessem o caminho que leva à vida. Que Deus nos ajude a seguir esse exemplo. Amém.